Para mim é um motivo de grande prazer, alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Como eu falei ontem, né, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, talvez para facilitar, né? Não sei se ontem houve alguma dificuldade de entender, né, o que eu estava falando. Não? Foi bom? Então, porque normalmente eu falo um pouco corrido, né? Então, eu sei que é um pouco difícil. E é um prazer estar aqui com os irmãos, conhecendo, né? Mais essa parte da família de Deus. Nós, lá na Igreja Batista da Fé, já temos participado, né, do ministério do pastor Pedro. Então, desde quando ele compartilhou conosco o projeto, né, de plantação de uma igreja aqui na região de Lisboa, nós começamos a orar por esse projeto e, para mim, particularmente, e com certeza para a igreja, eu até fiz uma filmagem e depois eu quero tirar algumas fotos, para compartilhar com a Igreja Batista da Fé, lá de São José dos Campos, no Brasil, o trabalho que os irmãos estão fazendo aqui, como Deus tem abençoado a igreja dos irmãos aqui, Deus tem abençoado a participação dos irmãos aqui. Então, eu fico bastante feliz e grato a Deus por essa oportunidade. Nesse momento, né, que nós iremos expor a palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre algo que é bastante comum a todos os homens. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós buscamos a felicidade. O que pode variar, dependendo da sua visão de mundo, né, da sua cosmovisão, é o que você entende que é a felicidade. Então, uns acham que a felicidade é dinheiro, outros acham que a felicidade é uma família próspera, outros acham que a felicidade é conhecer o mundo. Isso pode mudar, mas dependendo daquilo que você defina que é a felicidade, você vai buscar aquele algo que você definiu como o ser feliz. E a gente entende, e esse aqui é uma parte de um filme, né, remete aí a um filme, né, que é Em Busca da Felicidade, como, nesse caso ali, esse pai buscava a felicidade da sua família por meio do trabalho e do estudo, de correr atrás, trabalhar muito, estudar, e aí ele achava que ele encontraria, então, ali a felicidade, a verdadeira felicidade. Mas a Bíblia nos mostra onde encontrar a verdadeira felicidade. Esse é o tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Qual é o homem verdadeiramente feliz? E aqui, homem, eu me refiro a homem e mulher, ou seja, onde está a verdadeira felicidade. Isso é o que nós iremos meditar nessa manhã. E a Bíblia responde para nós, a revelação de Deus, Deus nos revela, Deus nos mostra onde está essa verdadeira felicidade. Por isso, nós iremos ler o Salmo 128, que é um salmo que traz para nós essa visão da verdadeira felicidade. Eu coloquei aqui, mas cada um pode ler também na sua própria Bíblia. Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera
e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse é um salmo de peregrinação. Os salmos de peregrinação, eles eram salmos cantados quando o povo de Israel, eles peregrinavam das diversas regiões da Galileia, da Judéia e, enfim, da Palestina, de um modo geral, e às vezes até mesmo de outros países, quando eles estavam dispersos, e eles iam 3 vezes ao ano para Jerusalém para adorar em uma das 3 grandes festas que estavam ali, Páscoa, a festa dos tabernáculos, festa de Pentecostes. E quando eles iam nessa caminhada, a família toda reunida indo, e talvez você gastasse ali, por exemplo, se você fosse da Galileia para Jerusalém, em torno de uns 200 quilômetros andando, então você andaria ali alguns dias, talvez uns 3, 4 dias para ir, ou dependendo do tamanho da família, do que você levava, às vezes até uma semana. Então, essa caminhada toda, eles iam em grupos grandes, cantando e recitando esses salmos. Do Salmo 120 até o Salmo 134. Então, o livro de Salmo, ele é uma coletânea de hinos, de cânticos, de poesias, dividido em grupos que foram sendo agrupados ao longo do tempo. E no período depois do exílio, esse grupo ficou fechado. Então, um conjunto, uma dessas coletâneas, são esses salmos de romagem. São geralmente salmos mais curtos e que lembram, tem um propósito didático de louvor, mas também de ensino, para lembrar o povo das promessas de Deus que Deus fez a Israel na sua aliança. Então, nós temos que olhar para esses salmos dentro do contexto das alianças de Deus com Israel, começando por Abraão, a aliança com Davi, que prometia o reino, a aliança que prometia a terra, a aliança que prometia a prosperidade, que prometia que viria um rei Messias que salvaria. E talvez você pense, então esse salmo ele é só para Israel? Não, porque dentro dessas promessas existe uma promessa de uma nova aliança. E nós fomos inseridos nessas promessas por meio desta nova aliança. Quando Cristo foi o mediador desta nova aliança e nos fez também receptores desse relacionamento de aliança com Deus, para que nós também nos tornássemos povo de Deus. E em Cristo, todas essas promessas feitas a Israel, elas pertencem a nós também como igreja do Senhor. Então nós somos o povo eleito de Deus. Assim como Israel foi eleito, nós como igrejas, também povo eleito de Deus, e no tempo da manifestação de Cristo, nós fomos pelo sangue de Jesus inseridos nessa aliança. Então, essas promessas para Israel, elas se estendem a nós como igreja do Senhor. Por isso, podemos tranquilamente aplicarmos esse salmo à nossa vida. E que promessas são essas que nós vemos nesse salmo? O Salmo 128, juntamente com o Salmo 127, são conhecidos como salmos da família. Eles falam da família. E o tema desse final de semana, vamos dizer assim, né? Começando ontem e hoje, nós vamos estar falando de família, por isso eu separei esse salmo para expor aos irmãos. É um salmo classificado como salmo de bênção. E ele é recitado pelo sacerdote, geralmente em casamentos, para abençoar as famílias que estão se formando. E é isso que eu quero trazer para nós, como este salmo, ele mostra para nós que Deus trabalha a verdadeira felicidade, às vezes, nas próprias coisas cotidianas. Esse salmo, o cerne dele e a mensagem central dele é que temer ao Senhor
andando nos seus caminhos, resulta em uma vida próspera e feliz. Esse é o princípio geral desse salmo, que eu trago aos irmãos aqui como uma proposição dessa mensagem. Qual é a mensagem deste salmo para nós? Se eu tiver que sintetizar isso, essa mensagem desse salmo ela é concentrada nessa proposição. Temer ao Senhor, andando nos seus caminhos, resulta em uma vida próspera e feliz. E esse salmo, então, vai responder aquela pergunta inicial de como eu encontro a felicidade, em busca da felicidade. Ele vai responder essa pergunta por meio de 3 perguntas norteadoras que serão respondidas neste salmo. Quem é a pessoa realmente feliz? Como essa pessoa é feliz? E de onde vem essa felicidade? O Salmo 128 nos dará a resposta para essas 3 perguntas. E a primeira pergunta que nós fazemos ao Salmo é: quem é a pessoa realmente feliz? E nós encontramos a resposta a essa pergunta logo no versículo 1. O Salmo já começa nos dando essa resposta. Quem é a pessoa realmente feliz? E o Salmo diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para nós entendermos bem, a gente tem que refletir, né, que bem-aventurado, o que quer dizer essa palavra? Bem-aventurado é uma palavra que vai trazer a ideia de abençoado. Ele vai trazer a ideia de feliz, próspero. Não necessariamente rico, bem-sucedido, mas é uma pessoa em que as coisas andam equilibradas na vida dele. Ele tem uma situação adequada para cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Ele tem todos os recursos que ele precisa para cumprir os propósitos na vida dele, nem mais, nem menos. Na literatura bíblica, isso é associado à bênção de Deus. E está associado à sabedoria, ao relacionamento com Deus. É uma pessoa que tem uma vida espiritualmente e materialmente saudável. Ele está pronto, apto para cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Então ele é considerado uma pessoa bem-aventurada. E ele é bem-aventurado porque se reconhece na vida dessa pessoa a bênção de Deus, ou seja, Deus prospera, Deus abençoa o caminho dele, os planos dele são abençoados pelo Senhor. E essa pessoa bem-aventurada, que é o feliz, né? O Salmo diz para a gente que ele é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quem é a pessoa realmente feliz? É o bem-aventurado. Mas quem é esse bem-aventurado? É aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a gente vê 2 orações aí, 2 situações que têm que ser cumpridas para essa bem-aventurança. Só que uma decorre da outra. Teme ao Senhor e anda dos seus caminhos não são coisas separadas. Um leva ao outro. Temer ao Senhor leva a andar nos caminhos do Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas ter um amor respeitoso a Deus. Essa expressão ela fala principalmente do impacto que nós temos diante da grandeza e do poder de Deus. Então, quando a gente olha a Deus e vê e conhece Deus e vê como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é poderoso, como o nosso Deus é tremendo, isso nos leva a ter um impacto de que, eu tenho que seguir esse Deus. Eu tenho que considerar atentamente o que ele fala. Eu tenho que ficar atento em obedecer os preceitos dele. É interessante porque isso
aconteceu com Israel, e a gente vê isso, por exemplo, em Êxodo 20:20, que é quando foram dados os 10 mandamentos para Israel. Então, os 10 mandamentos foram dados, e nesse evento ali no monte, apareceram trovões, fumaça, fogo, porque Deus estava se manifestando e dando a palavra ali a Moisés. E o que aconteceu com o povo? Eles ficaram com medo. E ficaram com medo, dizendo assim, não vamos nos aproximar desse monte, porque esse Deus que está ali é terrível. Eles olharam para a condição deles, pecadores, e falaram, não, nós não podemos chegar nesse monte, porque esse Deus é terrível. E Deus, orientando a Moisés, Moisés diz para o povo, não temais. Ué, é para ter medo ou não é para ter medo? Não. Então existe uma espécie de temor que é um medo que nos afasta de Deus. Vimos ontem isso em Adão. Como ele, reconhecendo a sua nudez e a sua vergonha, se escondeu de Deus. Mas Deus procurou Adão. Onde estás? Porque o nosso Deus, ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer que nós nos aproximemos dele, que nós tenhamos intimidade com ele, que nós ouçamos a voz dele e que nós conversemos com ele em oração. Então, ele não quer que nós tenhamos um medo que nos afasta de Deus. Mas existe uma forma que Deus quer que nós temamos a ele. E Moisés disse, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então Deus diz o seguinte, olha, temer a Deus é buscar fazer a vontade de Deus e saber que Deus, tão grande, tão poderoso e tão santo, ele odeia o pecado, então eu faço a vontade de Deus para não pecar, para não ofender a esse Deus tão grande e tão poderoso. Deixa eu ilustrar isso para os irmãos para ver se fica mais fácil nós entendermos essa ideia de temor e não de medo. Imagina se você trabalha com alta tensão. Então eu, lá na Força Aérea Brasileira, eu já fui responsável pela área técnica de um aeroporto. E lá nós temos alta tensão. Então você tinha sistemas ali de 13.000 volts, 600 volts. Então você tinha que mexer naqueles equipamentos. Agora, se você chegasse com medo, você nunca ia se aproximar do equipamento para você fazer uma manutenção, para você operar. Mas nós precisávamos daquela energia. Sem aquela energia, o aeroporto não ia funcionar. Sem aquela energia, imagina, os irmãos sabem a dificuldade que é essa energia elétrica, ainda mais no inverno, né? Aqui para os irmãos. E nós lá no Brasil, no calor, sem ar-condicionado. Então, a energia elétrica, ela é necessária, em alguns aspectos ela pode ser até vital, por exemplo, em um hospital, e ela é benéfica e importante, mas ela é extremamente perigosa. Mexer numa alta tensão de uma forma como quem mexe em qualquer coisa, sem atenção às normas de segurança, sem atenção às normas técnicas. Então, um eletricista, ele vai sempre se aproximar com respeito, com reverência, com cuidado, atento a dizer o seguinte, quais são os requisitos, quais são as normas que eu tenho que seguir para poder operar com segurança, sem ser torrado, sem ficar fulminado aqui. Isso é temor, não é medo, porque um eletricista que tem medo de eletricidade, ele não pode ser eletricista. A mesma coisa se aplica a nós. O que é ter temor de Deus? Temor de Deus não é ter medo de Deus, mas temor de Deus é você estar atento àquilo que Deus falou e como você deve andar na presença de Deus. Sabendo que nós estamos nos relacionando com o Criador de todas as coisas, com o Deus Todo-Poderoso, e que é o Deus bondoso que cuida de nós, mas que é um Deus santo e merece toda a nossa reverência e toda a nossa atenção. Como nós tememos a Deus?
Tememos a Deus, então, observando aquilo que ele fala para nós. Observando aquilo que ele pede para nós em sua palavra. Enquanto nós estivermos andando nos caminhos do Senhor, nós somos, então, esses bem-aventurados. E esse temor do Senhor, a Bíblia coloca para nós como o princípio de uma vida sábia. Provérbios 1:7, conhecido, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o saber e a sabedoria, né, do livro de Provérbios é aquela sabedoria prática da vida. Então, para termos uma vida sábia, para sabermos nos portar diante das adversidades da vida, dos dilemas e problemas familiares que surgem, nós precisamos fazer isso no temor do Senhor. Quando tememos a Deus, atentamos para o ensino da palavra de Deus, o que o louco não faz. Eclesiastes 12:13 resume essa vida debaixo do sol, dizendo: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Então, respondendo à nossa pergunta, quem é a pessoa realmente feliz? É aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos, guarda os seus mandamentos e vive. Andar aqui é o sentido de viver, e vive de acordo com o caminho traçado por Deus. E o que acontece na vida desse homem? O Salmo 119 diz: confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Quando nós tememos a Deus, e porque tememos a Deus, nós buscamos andar de acordo com a palavra de Deus, as promessas de Deus feitas ao seu povo, elas são confirmadas na nossa vida. Deus confirma aquilo que ele prometeu, Deus confirma os nossos passos. Quem é realmente, então, a pessoa feliz? Se esse tipo de pessoa é algo que depende sempre da graça de Deus. Dizemos isso por quê? Porque você vai pensar assim, pastor, então isso é muito difícil, poucas pessoas. Ou talvez você pense, não, então eu sou abençoado porque eu sou esforçado e eu faço tudo certinho para andar de acordo com a bênção de Deus. Não, entenda o seguinte, quando a Bíblia diz tema ao Senhor e andar nos seus caminhos, é algo que naturalmente a nossa natureza, ela é pecaminosa. A Bíblia diz que ninguém há que busque a Deus. E por mais que a gente tente andar nos caminhos do Senhor, sempre nós falhamos. Não é isso? Mas aí entra o fator que eu quero destacar para não cairmos num caminho de legalismo, é que ser esse tipo de pessoa que teme a Deus e anda nos seus caminhos, depende da graça de Deus. É o Espírito do Senhor que coloca o temor correto em nosso coração. É o Espírito do Senhor que pode nos levar a ser um homem que anda nos caminhos do Senhor. É o Espírito do Senhor que vai fazer com que nós tenhamos o discernimento da palavra. É o Espírito do Senhor que vai fazer com que nós sigamos. Então, existe aqui um ponto de você confiar em Deus, de que você é. Não porque você pode, pelas suas próprias forças, mas porque Deus um dia te redimiu, porque Cristo morreu na cruz por você, porque você recebeu o poder do Espírito Santo, porque a graça de Deus está sobre a sua vida, você pode ser, e você será, em nome de Jesus, esse tipo de pessoa que é verdadeiramente feliz, que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor, andando nos seus caminhos, é o que nos leva à verdadeira felicidade, uma vida próspera e feliz. Já sabemos, então, quem é a pessoa realmente feliz. Quem é essa pessoa? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Agora, o que é a verdadeira felicidade?
Que tipo de felicidade essa pessoa que teme o Senhor e anda nos seus caminhos tem? Então fazemos a segunda pergunta. Como essa pessoa é feliz? Como essa pessoa é feliz? Nesse ponto, eu gostaria de fazer um alerta aqui para os irmãos, né? Ponto de alerta. Aqui nós estamos vendo um princípio geral e não uma promessa absoluta. O Salmo ele traz, na sua linguagem poética, promessas feitas ao povo de Israel de uma forma geral e não uma promessa absoluta para cada indivíduo. Ah, mas isso não se aplica a indivíduos? Sim, se aplica a indivíduos. Mas nós temos que entender que existem pessoas, como eu falei ontem, do princípio do casamento. O casamento é uma bênção que se aplica a todos, de uma forma geral. Mas existem alguns indivíduos que não vão casar. Ah, então eles estão fora dessa bênção? Não, Deus tem outros planos e outros propósitos para ele. Alguns, inclusive, para que sejam propósitos missionários, por exemplo. Então, isso é bem claro quando Jesus está falando, por exemplo, sobre o celibato. E aqui, quando a gente vai pintar esse quadro de como é abençoado aquele que teme ao Senhor, o Salmo está nos dando uma regra geral, um princípio geral de bênção. Aquilo que era considerado uma bênção dentro do contexto da aliança com Israel apresentada no Antigo Testamento. Em certa medida, essas promessas elas também se aplicam a nós como princípios gerais de vida, tá? Isso não quer dizer que as pessoas que não se enquadram na descrição do Salmo não temem ao Senhor e por isso não são abençoadas por Deus. Então, estou fazendo essa advertência para que a gente possa ter essa distinção. Algumas pessoas piedosas podem, pela graça do Senhor e para o seu próprio bem, conforme os planos de vida, passar por alguns momentos de provação, como desemprego, podem passar por algumas situações onde eles não vão ter uma saúde que os possibilite trabalhar, ou eles precisarão viver sob a ajuda de outras pessoas por motivos diversos. Embora o casamento seja uma regra geral, muitos homens ou mulheres piedosas não foram chamados para o casamento, outros encontram numa situação de viuvez e talvez optem por não casar de novo. Enfim, nós temos diversas situações, então não é uma regra geral dizer, olha, quem não está vivendo exatamente de acordo com este salmo, ele não é abençoado, não é isso. O salmo trata da bênção de uma forma geral para o povo, e nós não devemos impor a todos de forma indiscriminada o padrão apresentado aqui no salmo, embora ele seja aplicado à imensa maioria das pessoas. Então, aquilo que o Salmo coloca como uma família abençoada é porque esse era o padrão de bênção estabelecido por Deus, o padrão, mas nem todo mundo vai se encaixar nesse padrão perfeitamente, mas esse era o padrão. Esse padrão de bênção, ele é um contraste com o padrão de maldição. Então, se você pegar Deuteronômio 28, você vai ver ali o que era o padrão de bênção e o que era o padrão de maldição. Então, o Salmo 128 está descrevendo uma pessoa abençoada de acordo com esse padrão de bênção e maldição que aparece em Deuteronômio. Então, a gente tem que fazer essa advertência para que você não aplique isso de uma forma direta aqui hoje e fale, então fulano, como ele não se encaixa na descrição do Salmo, ele não é abençoado. Não é isso, tá bom? Então, por exemplo, o que seria uma pessoa não abençoada? Seria uma pessoa que se enquadraria nessa situação de Deuteronômio 28. Despojar-te-ás com uma mulher, porém outro dormirá com ela. Você casou, mas sua mulher foi embora. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Você trabalhou, construiu uma casa, você não consegue desfrutar da sua casa. Plantarás uma vinha, porém não a desfrutarás. Então você plantou lá você tem uma vinha que produz uvas maravilhosas, mas você não consegue sentar lá e beber o seu vinho. Porque você trabalha e você não consegue desfrutar do fruto do seu trabalho. Então, isso é uma pessoa que não é abençoada de acordo com essa descrição de Deuteronômio. Então, o que o Salmo faz? O Salmo apresenta para nós o oposto disso, ou seja, quem é, então, o abençoado? Então, como essa pessoa é feliz?
Voltamos ao Salmo. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera e os teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, aqui está respondendo a nossa pergunta, né? Como essa pessoa é feliz? Eis como essa pessoa é feliz. Versículo 4 pinta isso aí. Reparem que existe uma moldura, né? A estrutura do Salmo, ela apresenta ali uma forma de um quiasmo, em que você tem repetições nas extremidades e no centro você tem o que você quer destacar. Então, nesse recurso literário, você vê que bem-aventurado ou abençoado é aquele que teme o Senhor, e o versículo 4 termina, abençoado o homem que teme o Senhor. Então, essas duas repetições, elas estão formando uma moldura para dizer quem é esse abençoado que teme o Senhor. E o que está no miolo, no centro, é o abençoado que teme o Senhor, que é quem? Quem come do trabalho das suas mãos, que tem a sua esposa no interior da sua casa e que os seus filhos estão ao redor da sua mesa. Isso forma para nós um quadro, uma pintura de quem é a pessoa abençoada. É como se nós víssemos esse quadro, esse cenário. Uma pessoa que tem o seu alimento, uma pessoa que tem o seu trabalho, uma pessoa que tem a sua família estruturada, com comunhão familiar, recebendo de Deus a graça do alimento e conversando e compartilhando as maravilhas, as bênçãos do Senhor, o que Deus tem feito, ensinando a palavra dentro de casa. Essa é a cena, esse é o cenário que nós vemos nesse salmo. Como essa pessoa é abençoada? Ela é abençoada dessa forma. Mas aqui, mais um alerta. O cenário ele é masculino, porque ele fala o homem, né, que come do seu trabalho. Então, ele está falando de como o homem é abençoado? Não. Ele aponta para o homem ali como cabeça da família e o principal responsável pelo ensino da Torá no seu lar e pelo cuidado de todos que estavam na casa. E todos deviam seguir na casa os princípios da palavra de Deus. E quem deveria cuidar para que todos na casa seguissem esse princípio? O homem. Ele era o cabeça, ele era o líder. E ele também era o principal provedor. Então, a bênção da casa dependia das ações piedosas do homem. Lógico que também as mulheres e os filhos deviam observar os mandamentos do Senhor naquilo que lhes é devido. E também, assim, desfrutariam da bênção do Senhor nas suas próprias responsabilidades. Então, o Salmo, ele aponta, em primeiro lugar, para o homem, temendo a Deus, trazer essa bênção para a sua casa. Uma responsabilidade dos homens. E o homem, trazendo essa bênção para a sua casa, as mulheres eram abençoadas, a família abençoada, as crianças eram abençoadas, toda a casa era abençoada. Então, aqui, para esclarecer que não se trata de que só o homem é o abençoado. Não. Toda a família é abençoada debaixo desse guarda-chuva de bênção que Deus trazia por meio da liderança do marido. Como essa pessoa era abençoada? O Salmo ele dá essa figura geral, né, da família, e aí ele traz alguns aspectos que vão realçar. Primeiro ele fala que o homem come do trabalho das tuas mãos. É interessante, né, o versículo 2, né, do Salmo, do trabalho das tuas mãos comerás. É interessante porque isso faz um contraponto com o Salmo 127, que é o Salmo que vem antes. Né? O Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. No versículo 2, ele fala, inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmo 127, versículo 2. Vejam qual é o contraste.
Aquele que confia em si próprio e acha, não, eu vou conseguir fazer tudo, eu vou trabalhar muito, eu vou acordar de madrugada, eu vou dormir tarde todos os dias, eu vou me empenhar ao máximo, e aí eu vou conseguir ter uma vida. Se ele não estiver sob a bênção de Deus, todo esse trabalho é inútil e é em vão. Ao contrário de que aquele que está atento às coisas do Senhor, Deus proporciona. Não está dizendo aqui que você não deve trabalhar, não está dizendo que você não deve se esforçar, não está dizendo que você não deve se empenhar, mas está nos afirmando que todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todo o seu empenho não vai te levar à verdadeira felicidade se isso estiver afastado do Senhor, se isso estiver afastado de Deus. Porque é uma bênção de Deus você poder trabalhar, ter o seu trabalho e poder desfrutar do bem desse trabalho. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes fala para nós isso. Eclesiastes 2 fala isso. Porque todos os dias são dores e o seu trabalho, desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Então, trabalhar, isso é vaidade, isso é vento, isso não leva a nada. A gente viu ontem que uma das consequências do pecado foi que o homem teria, que suar muito para conseguir o seu pão. Mas o livro de Eclesiastes fala para a gente também o seguinte: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que também isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? A verdadeira alegria não está simplesmente em trabalhar, mas a verdadeira alegria está em ter o seu trabalho proporcionado por Deus e poder desfrutar do seu trabalho. Quantos ricos, quantas pessoas que trabalham e têm um império, têm uma empresa e não descansam? Lembra daquele rico que Jesus contou na parábola? Que ele tinha uma fazenda e aí ele teve uma super safra. Ele colheu muito mais do que ele esperava colher, ou seja, ele foi muito mais próspero do que ele imaginava ser. E de noite ele estava dormindo, só que ele não conseguia dormir. Ele pensava, eu colhi muito, estou com muito dinheiro, o que eu vou fazer agora? Aí ele pensou, já sei, eu vou destruir os meus celeiros, derrubar esses, vou construir outros maiores, e aí depois eu vou falar para minha alma, agora descansa e aproveita. Ou seja, o que ele arrumou? Ele arrumou mais trabalho. Porque agora ele tinha que destruir celeiro e construir outro. Então, ele teve mais do que ele esperava ter. E o que ele arrumou? Ele arrumou mais trabalho. E tendo arrumado mais trabalho, ele imaginou, depois que eu então fizer todo esse trabalho, eu vou aproveitar a vida. E aí veio a voz, louco, o que tens preparado, para quem será? Sabe o que ele estava dizendo ali? Quem vai desfrutar desse seu trabalho? Você não tem família. Quem vai desfrutar de todo esse teu esforço? Quem vai compartilhar com você essa riqueza? Quando você for embora, você vai ficar para quem? O que tens preparado, para quem será? A palavra de Deus diz para nós que o trabalho, ele só tem valor quando ele é compartilhado com a família. Quando o que ele traz vem de bênção para a nossa família. Quando nós podemos juntos sentar e desfrutar. E isso é o melhor que pode acontecer. E isso acontece com aquele que teme ao Senhor. Eclesiastes 9:9 fala, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, vai passar, as quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. O pecado fez com que o trabalho fosse fadiga debaixo do sol.
Mas a graça de Deus faz com que esse trabalho que é fadiga produza frutos que trazem alegria para dentro da família, que trazem provisão para dentro da família. Sem isso, o trabalho é inútil. Quem é o homem realmente abençoado? É aquele que pode comer do trabalho das tuas mãos junto à sua família. Ou seja, ele pode, e eu estou usando aqui, e o texto usa comer como um princípio, mas obviamente que junto com esse comer está todas as coisas que nós podemos desfrutar junto com as nossas famílias, a segurança de uma casa, podemos fazer um passeio, podemos ter um tempo juntos em família, e isso ser equilibrado com o trabalho. Um trabalho que não traga benefício para a sua família é um trabalho totalmente inútil. Deus não está abençoando esse tipo de trabalho. Tudo vai bem. Esse homem abençoado, ele é abençoado porque os projetos dele vão ter um bom êxito na bênção do Senhor. E a gente vê isso expresso num outro salmo, o Salmo 1, que fala sobre isso. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Quem é esse homem? Que não anda nos conselhos dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Vejam a associação. O homem que é bem-aventurado tem o prazer na lei do Senhor e medita nela. E como é esse homem? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, quando nós amamos a Deus, uma evidência de que nós estamos no caminho do Senhor e algo que Deus tem prazer em operar na nossa vida é que tanto o homem como a mulher, comparados como árvore, a família é comparada a duas árvores nacionais de Israel. A esposa é a videira, os filhos a oliveira, e aqui o homem também é comparado como uma árvore. E o que é a árvore? É aquilo que está plantado, está arraigado e que dá frutos. Então isso somos nós. Não somos como um moinho, que vai sendo levado para lá, uma palha que vai para cá. Não, nós temos raízes. O homem próspero, bem-aventurado, é aquele que tem raiz, ele está firme, ele não se demove facilmente dos seus princípios, não se demove facilmente daquilo que ele aprendeu na palavra de Deus, ele não fica correndo atrás, mudou aquilo ali, vou para lá agora. Ali que está dando bem, eu vou para lá. Ali que está, as coisas estão melhorando, eu vou para cá. Não, ele confia no Senhor, ele está firmado nas promessas de Deus e as coisas vão andando muito bem para ele. Ele tem uma esposa cuidando do seu lar. O Salmo ele apresenta aí um retrato de uma estrutura familiar ideal. E aí eu vou fazer uma consideração. Nós sabemos que hoje existem muitos arranjos de família, né? Mas a ênfase do salmista está na presença da mulher na administração da casa. Provérbios 14:1 vai dizer: mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Então o salmista aqui ele coloca o valor de um homem conseguir ser um bom provedor para o seu lar, ao ponto de a sua mulher poder ter uma tranquilidade para gerenciar e administrar a sua casa. Ah, pastor, mas e se eu tiver que trabalhar fora? Isso não é o ponto aqui. Com certeza você pode, e muitas vezes vai ser necessário que as mulheres tenham alguma atividade fora de casa. Mas o que o Salmo destaca é que o coração dessa mulher está dentro de casa. Ela pode sair em alguns momentos ou por necessidade para fazer alguma atividade fora e exercer até algum trabalho fora. Mas o desejo, o coração dela, os propósitos dela está em cuidar da sua família. Onde estaria talvez aí um equívoco? É quando o coração da mulher não está na casa, está fora. Os sonhos dela estão fora. Os projetos dela estão fora. Toda a energia vital que ela tem é destinada para fora. E estar em casa é um transtorno, é um peso, é uma frustração. E isso quebra, então, o princípio que Deus colocou. Eu costumo dizer nos meus aconselhamentos o seguinte: Deus não proíbe
a mulher de trabalhar fora. Mas Deus tem mandamento para a mulher ser uma boa dona de casa, amar o seu esposo e cuidar dos seus filhos. Então, se algo que Deus não proíbe, mas também não é um mandamento, te impede de cumprir algo que é mandamento, isso é um problema. Se você cumpre o que Deus te mandou fazer e você tem a oportunidade ou a necessidade ou em algum momento você precise fazer alguma coisa fora, mas você não descuida daquilo que Deus prometeu e que Deus estabeleceu e que Deus mandou, ordenou na sua palavra, não tem problema nisso. Agora, é muito mais difícil, é muito mais pesado. Então, nesse retrato que o salmista traz, obviamente considerando aqui as peculiaridades, né, de um povo, de uma sociedade agrária, outro contexto, as mulheres lá trabalhavam muito. As mulheres lá, elas tinham e cuidavam fora. E a gente vê isso na mulher de Provérbios 31, mulher virtuosa, né? E lá diz o seguinte, mulher virtuosa, Provérbios 31, seu valor excede o de rubis, o coração do marido confia nela, não haverá falta de ganhos. Por que o Provérbios fala isso? Não haverá falta de ganhos. Porque essa mulher era uma mulher que trabalhava. Você lê lá, ela saía, ela negociava, ela voltava, ela tecia lã, ela vendia. Então ela ajudava financeiramente também o seu marido. Só que o que o Provérbios 31 destaca? Como ela vestia toda a sua família, como ela acordava cedo e dava ordem na sua casa, como ela honrava o seu esposo, não deixava que ninguém na sua casa passasse frio. Então, ao mesmo tempo que o Provérbios ele mostra que esta mulher é uma mulher que buscava, mas ele centra todo o cuidado dessa mulher no lar. Ela era uma mulher que cuidava do seu lar, cuidava dos seus queridos, e isso trazia uma tranquilidade, uma prosperidade para sua casa. O segredo é a ênfase na esposa no interior da casa. Ele coloca isso. A mulher abençoada no seu lar, cuidando dos filhos pequenos. Repare que tem um contraste com a mulher apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, anda pelas ruas, pelas praças, em todo lugar. Essa mulher aparece em Provérbios 11 e 12. Você for lá em Provérbios 7, 11 e 12, lá fala da mulher apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. Então, é um contraste. Uma mulher que ama estar em casa e uma mulher que os pés não param em casa. Ela não gosta de ficar em casa. Ficar em casa, e ele coloca uma mulher apaixonada, né? Apaixonada pela vida, pelas conquistas. Então, esse contraste ele é interessante para nós analisarmos. O quanto nós transformamos o nosso lar em um lugar agradável. Tipo isso aqui. Você gostaria de morar aqui nessa, né? De sentar embaixo dessa árvore? Que árvore é essa? Uma videira. E quem tinha uma videira em casa era rico. Quem tinha uma videira em casa era abençoado. Tanto que vocês lembram da história de Acabe? Acabe, né, olhou para Nabal, que era seu vizinho, e Acabe morava no palácio. Ele era o rei. Morava no palácio, tinha tudo. Mas ele olhou para Nabal e Nabal tinha uma vinha. E ele invejou a vinha de Nabal. Ele morava no palácio, mas ele não tinha uma vinha. Né? Tanto que ele fez de tudo para roubar a vinha de Nabal. Por que a vinha simboliza? A vinha simbolizava o local onde, se você ter na sua casa, no seu quintal ali, uma vinha, você tinha sombra. Você tinha, né, ela se espalhava assim e fazia um lugar de sombra, um lugar agradável para você sentar e ficar tranquilo e relaxar. E da vinha, você tirava vinho, uvas, para fazer um vinho. E o vinho simbolizava vida, alegria. Uma esposa no interior da casa é a mesma coisa que você ter sombra, de você ter alegria, de você ter felicidade. Então, as mulheres no interior da casa, elas têm esse aspecto, e elas devem ter esse aspecto, lógico, se elas forem as sábias, né?
A sábia edifica a sua casa, a tola a destrói. O quanto mulheres, então, podem fazer com que a sua casa seja um lugar refrescante, um lugar de descanso, um lugar agradável, como nós vemos aqui nessa figura. O Salmo também fala dos filhos ao redor da mesa. Né? O versículo diz lá: os teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da mesa. Ter muitos filhos ao redor da mesa também é um sinal de prosperidade. Um aspecto importante é que haveria comida para alimentar esses filhos, que estão em volta da mesa desfrutando do trabalho do seu pai. Mas em volta da mesa era também um importante momento para a devoção familiar. Era uma hora importante para falar aos filhos da lei de Deus. Então, ter os filhos ao redor da mesa, que diz o seguinte: o pai tinha a oportunidade de falar. Lembra de Deuteronômio, diz: delas falarás assentado em tua casa. E onde eles estavam sentados? Ao redor da mesa. E os filhos ouvindo a instrução, ouvindo o ensino do pai. Ele compara esses filhos aos rebentos da oliveira. Os ramos da oliveira, eles brotam em volta da árvore antiga e se alimentam da mesma raiz, por isso eles crescem próximo. Então isso é uma característica. Aqui o Salmo, né, como um Salmo para Israel, ele fala das duas árvores nacionais, a videira e a oliveira, as duas árvores símbolos de Israel. E ele está mostrando como essa nação é abençoada, por meio dessas famílias abençoadas. E essa árvore, né, os rebentos da oliveira, é interessante porque é o seguinte: uma oliveira ela pode viver, né, quando eu estive em Israel, eu vi lá algumas oliveiras que datavam de mais de 2.000 anos. Então, como que uma árvore consegue viver 2.000 anos? Porque ela tem rebentos. Você tem aquele tronco principal velho, quando você pensa que ele vai acabar, nasce um broto ali em volta dele, que começa a crescer e vira mais ou menos isso aqui, ó. Aqui deve ter umas 3 gerações de árvores aí juntas, entrelaçadas. Essa aqui mais novinha ali crescendo. E aí as oliveiras, ela vai... Então, quando você olha aquela oliveira ali, você fala assim: essa oliveira tem milhares de anos. Por quê? Porque ela vai tendo novos rebentos, novos troncos que vão crescendo, sustentando o outro, e todos estão alimentados da mesma raiz. Então, os brotos, eles crescem, se entrelaçam à árvore antiga, e isso é uma figura da família abençoada que permanece por muitas gerações. Quando você olha os salmos, você vai ver assim, que o temor do Senhor se estende de geração em geração, uma geração após outra geração. Todos bebem da mesma raiz, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que movimenta os pais, ela é transmitida para os filhos. A palavra de Deus que alimenta os filhos, ela é transferida para os filhos dos filhos. E em cada geração a fé vai sendo renovada e a fé vai sendo fortalecida. E essa família abençoada, ela vive muito e vive para sempre até a volta do Senhor. Viver no temor do Senhor, andando nos seus caminhos, resulta então nessa verdadeira felicidade. Para terminarmos, nosso último ponto. De onde vem então essa felicidade? De onde vem essa felicidade? O Salmo responde para nós no versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião. Então, de onde vem a felicidade? Desde Sião. De Sião vem a bênção. Ah, mas que bênção é essa? Nesse ponto, o Salmo muda para da terceira para a segunda pessoa, e ele é recitado na forma de uma declaração de bênção. Passa a ser, então, uma oração mostrando a dependência divina para a prosperidade da família. E essa oração revela que a bênção vem de Deus e não da obra de receber. A fonte da bênção é Deus que prometeu isso ao povo por meio da aliança. Quando ele diz: o Senhor te abençoe desde Sião, ele está se referindo a Sião, onde era o monte que tinha o quê? O que tinha lá em Sião? Tinha o templo, a cidade de Deus. Isso representava a presença de Deus. A arca da aliança lá representando a presença de Deus. Então, dizer assim: o Senhor te abençoe desde Sião, está dizendo assim, desde lá, ou seja, a fonte da bênção é estar na presença do Senhor.
buscai, né, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você vai na fonte da bênção, na fonte de onde vem a bênção do Senhor, e essa bênção está em temer a Deus, e onde nós aprendemos o temor do Senhor? Aqui. E andar nos seus caminhos, e onde nós aprendemos o caminho do Senhor? É aqui. Então, uma família abençoada também é uma família que busca estar reunido no templo, como aquelas famílias que migravam, peregrinavam 3 vezes ao ano para se congregar e adorar ao Senhor junto. A bênção do Senhor, ela parte da presença de Deus, ela parte de Deus, e nós buscamos isso em Sião, não lá no templo em Jerusalém, mas para nós, o local onde Deus estabelece a sua presença. Sião representa o templo e a cidade de Davi, representa a aliança de Deus, representa as promessas de Deus referentes ao seu reino. Salmo também fala que numa oração, para que nós vejamos os filhos dos nossos filhos. E o Salmo 103, 17 e 18 traz essa ideia. Diz lá: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos, ou seja, dos seus mandamentos, e os cumprem. Então, olha aqui que esse salmo está falando para nós, em consonância com o Salmo 128. Se você teme o Senhor, se você anda nos seus preceitos, se você guarda a sua aliança, ou seja, guarda a sua palavra, você vai ver os filhos dos teus filhos sendo abençoados. Não é só o seu filho, o seu neto também vai ser abençoado, você vai ver isso. E você vai provar da misericórdia e do cuidado de Deus em todo momento. A verdadeira prova do sucesso familiar não são os filhos, são os netos. Ao olharmos os nossos netos, como eles são instruídos, nós podemos ver como nossos filhos estão colocando em prática o que nós ensinamos para eles. Eles são, sobretudo, uma prova viva de como o temor do Senhor é transmitido de geração a geração. Essa família, então, abençoada, não se limita só àquele instante, mas isso se reproduz por meio das famílias que são geradas a partir dali. Você pode sentar na mesa, e agora a mesa é ampliada, e vem os seus netos à sua volta, e você vê todos eles seguindo no caminho do Senhor. E você pode conduzi-los em oração, agradecendo a Deus como Deus tem abençoado a sua casa, ao ponto de toda a sociedade ser abençoada. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. É como o Salmo, ele termina falando da bênção sobre Jerusalém. A fonte da verdadeira felicidade é o relacionamento com Deus. Desde Sião, o Senhor te abençoe. Desde o lugar da aliança, desde o lugar da promessa. Isso é representado em nós pela igreja reunida, onde a bênção de Deus ela é ministrada por meio da palavra, que nos guia a vivermos uma vida abençoada diante do Senhor. Por meio da graça, Deus nos trouxe para esse relacionamento de adoração e obediência e confiança nas suas promessas. Em Cristo, podemos ter esse relacionamento que é a fonte da verdadeira felicidade. Viver no temor do Senhor, andando nos seus caminhos, resulta em uma vida próspera e feliz. O Salmo não fala para nós que a verdadeira felicidade é muito dinheiro. O Salmo não fala para nós que felicidade é conhecer o mundo. O Salmo fala para nós que nas coisas cotidianas, nas coisas elementares, nas coisas do dia a dia, como ir trabalhar e voltar do seu trabalho e sentar com a sua família ao redor da mesa, ali está a verdadeira felicidade. Não está em mandar o filho para a melhor das melhores universidades. Não é ali que está a sua felicidade, mas é ter uma família que ande no temor do Senhor,
filhos que sejam piedosos e tementes a Deus. E a consequência disso pode ser a prosperidade financeira, material, e o Salmo mostra isso para a gente. Mas a verdadeira felicidade está no temor do Senhor, e é lá que nós devemos buscá-la. Tema a Deus. Tenha um amor reverente diante das coisas de Deus e principalmente diante da sua palavra. Olhe para essa palavra como que aqui está a fonte da sua vida. Aqui está a fonte da sua felicidade. Siga os mandamentos e princípios da palavra de Deus e você encontrará a verdadeira felicidade. Custe o que custar, mude o que custar. A verdadeira felicidade está em seguir ao Senhor. Oremos. Senhor Deus Pai, temos visto, Senhor, na Tua palavra, onde podemos encontrar a verdadeira felicidade. Os homens buscam em muitos meios, os homens buscam de muitas formas, Senhor, encontrar a felicidade. Alguns abandonam suas famílias e vão atrás de mulheres ou homens mais jovens, achando que vão encontrar de novo a paixão e serão felizes. Filhos abandonam suas casas e vão atrás de sonhos, de drogas, de prostituição, de amigos, e acham que ali vão encontrar felicidade. Muitos abandonam a tua casa, a igreja, e vão viver uma vida buscando prazeres atrás de felicidade. Outros mergulham no trabalho, em horas de grande jornada atrás de dinheiro, achando que ali está a felicidade. Mas nós te louvamos, Senhor, porque a verdadeira felicidade está em temermos ao Senhor. Te louvamos porque o teu Espírito Santo que habita em nós, e por meio de Cristo que morreu na cruz por nós, nós podemos, desde Sião, desde a tua promessa, desde a tua presença, desfrutarmos da verdadeira felicidade. Quando nos sentamos nas nossas casas, agradecemos a ti pelo alimento, pelo pão, abrimos a tua palavra em família, compartilhamos os teus preceitos, nós estamos desfrutando um pedaço do céu na nossa vida. Ali está a verdadeira felicidade. E nós louvamos e agradecemos a ti por isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.